vida, comida, amor, coração, sinceridade, abraço. Oi, bom dia. Por que a tia iniciou a aula assim? Geralmente, como é que a tia inicia? Bom dia, queridos. Bom dia, né? Só que hoje a tia iniciou de uma maneira diferente. O que é que eu comecei a falar? Palavras. E o que é palavras? O que as palavras querem dizer? As coisas que a gente fala. São inúmeras coisas, não é? Hoje, na nossa aula de filosofia, nós iremos falar sobre isso. As coisas que a gente fala. Vamos lá? Vamos pensar no que a gente fala. Vamos interpretar o que nós falamos de uma maneira clara para que todos possam nos entender. Vocês podem estar acompanhando na página 75, tá bom? Olha aí, as coisas que a gente fala. O que foi que eu falei no início da aula? Falei palavras boas, não é? Palavras que transmitem alegria. Alegria é uma palavra boa? Sim. Comida é uma palavra boa? Claro, todos nós precisamos comer. Amor é uma palavra boa? Coração é uma palavra boa? Sim. Inveja é uma palavra boa? Discussão é uma palavra boa? Confusão, intriga não são palavras boas. Então, nós temos que pensar muito bem antes de falar, porque às vezes algumas palavras nos machucam mais do que uma pancada, não é? Você gosta tanto da pessoa e a pessoa te trata mal, fala uma palavra que te ofendeu, que você não gosta, não é? Isso é bom ou é ruim? Claro que não é bom. Quando nós gostamos das pessoas, nós temos que tratá-las bem, falar coisas boas, coisas bonitas, independente de gostar ou não. Lembra que a tia sempre fala? Nunca faça com os outros o que não quer que faça com você. Então, se eu quero ser bem tratado, se eu quero ouvir palavras boas, palavras bonitas, eu tenho que ter essa reciprocidade, independente da... Ai, tia, mas a pessoa me tratou mal, eu tenho que tratar igual. Não, mais um motivo para você tratar bem. Quando a pessoa nos trata mal ou tem alguma aversão, nós não temos que retribuir da mesma maneira. Nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que falar palavras agradáveis, não é? Porque as palavras agradáveis atraem coisa boa. Não sei se vocês já ouviram, mas essa frase, palavra tem poder. Então, vamos falar coisas boas, vamos pensar em coisas boas para atrair coisas boas para nós e para quem está à nossa volta, não é? Agora vocês vão ler aí junto com a tia, na página 75, ó. Leia e discuta. Por que a gente fala? Nós falamos por quê? Para expressar, para nos comunicar, não é? As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, correndo para frente, entrando pelo ouvido de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação. Mas às vezes as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, correndo sempre para frente. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias, sejam mentira ou verdade ou sejam verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força as coisas que a gente cala. Às vezes importam mais as coisas que a gente faz
Pronto, viu? Temos que pensar antes de falar. Há palavras que são boas, há palavras que não são, há palavras que machucam e outras vezes há palavras que apenas uma palavra deixa a pessoa contente, deixa a pessoa satisfeito, não é? Então, o que é falar? Hein? O que é falar? Quem sabe? Não é o que foi que a tia explicou agora. Falar é o quê? Transmitir, não é? Por que nós falamos? Hein? Nós sabemos que, independente de qualquer ser vivo, ele se comunica, não é? Os animais se comunicam de que maneira? Emitindo sons, né? Nós falamos através de quê? Nossa voz. E quem é deficiente auditivo, como é que ele se comunica? Como é que ele fala? Através de libras, não é? A tia até explicou, até já mostrou a vocês o alfabeto em libras. Então, todos os seres vivos precisam se comunicar, não é? Você fala muito? Hein? Vocês falam muito? A tia fala, né? Muito. Só os seres humanos pensam sobre o que falam? Será que é só os seres humanos? Mas tem algumas pessoas que às vezes eles vão falando sem pensar e até machucam os colegas, machucam os outros, não é? Podemos nos comunicar de outra forma? Sim, não é? A tia acabou de falar, quem é deficiente auditivo se comunica em libras, não é? Às vezes a pessoa está sozinha e está chorando, isso é uma forma de comunicação? Sim, porque está demonstrando tristeza. Às vezes a pessoa se pega sozinho rindo e a outra, o que foi? Porque eu estava feliz, então eu acabei sorrindo, lembrando daquele momento que eu vivenciei. Que coisa você gosta de falar? O que é que vocês gostam de falar? Põe lá no grupo o que é que vocês gostam de falar, tá? Todos os animais falam? Acabei de explicar. Todos os seres vivos têm uma forma de comunicação, não é? Os animais, eles emitem som, o cachorrinho late, o gatinho mia, o pintinho pia, né? Todos os seres vivos têm uma forma de comunicação. Os bebês, quando eles nascem, eles falam? Não, mas eles se comunicam através de quê? Do choro. Se ele está sujo, ele vai chorar. Se ele está com fome, ele vai chorar. Se ele está com algum desconforto, ele vai chorar. Então, essa é a maneira de comunicação do bebê. Ele não fala, ele não sabe dizer onde dói, o que é que ele está sentindo, então ele vai chorar, não é? Nós podemos falar o que quisermos, hein? Olha o que a tia falou. Nem tudo nós podemos falar. Porque, tia, as palavras às vezes doem, machucam. Sim, há palavras grosseiras que nos machucam. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa, nós temos que, pensar. Olha o que a tia fala sempre. Nunca fale ou nunca faça com os outros o que não quer que faça com você. O colega me bateu. Eu vou devolver? Não vou devolver. Eu sei que no momento que a pessoa está aborrecida, a pessoa pensa nisso, em retribuir da maneira que levou. Mas nós temos que pensar um pouquinho para não magoar a pessoa e nós não nos magoarmos. Porque às vezes uma atitude dessa, eu fico mais chateada com a minha atitude do que com a atitude do colega, não é? Então, vamos pensar muito bem antes de falar, para não ofender, para não perder as amizades, porque nós, todos os seres vivos, precisamos uns dos outros. Sim, mas eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha tia, mas todos nós precisamos uns dos outros, independente de ser parente ou não. Não é às vezes quando vocês estavam na escola, tia, eu esqueci o lápis, a tia tem um lápis para emprestar? Quando a tia tinha, emprestava. Quando não, quem era que emprestava? Um dos colegas. Então, você precisou do colega? Sim, claro. Não é? Às vezes a tia, eu estou precisando de uma caneta. O colega dizia, tia, eu tenho, eu te empresto. Então, todos nós, precisamos dos outros. Então, não devemos ser arrogantes. Temos que ser sempre gentis com as pessoas. Tá bom? Isso só faz o quê? Com que nós cativemos mais amigos e tenhamos ao nosso lado
vários amigos e várias pessoas, tá bom? Agora vocês irão realizar as atividades propostas e qualquer dúvida, chama a tia lá no grupo.